Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu me faço feliz nessa noite, alegre por estar juntamente com os irmãos e participar de um culto tão maravilhoso, onde nós trazemos a nossa memória, assim como todos os domingos, mas hoje sendo um dia especial, a ressurreição e a obra de Jesus. E eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus, primeiramente por estar aqui com os irmãos, por permissão de Deus, e também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, José Felipe, que nos abençoa. Também trago saudação de toda a igreja ali do Jardim Nova Terra, a todos os irmãos aqui da sede, também ao pastor Gerson, pastor Góes, todos os pastores que estão aqui conosco. Deus abençoe, muito obrigado por toda a liderança. Aqui estou em casa, eu estou feliz por rever aqui os nossos irmãos, e eu tenho certeza, irmãos, que eu já pude sentir a presença de Deus em nosso meio, e eu tenho certeza que Ele vai continuar falando conosco de uma forma especial. Eu peço a você que abra comigo a primeira carta aos Coríntios, o capítulo de número 1. Primeira epístola aos Coríntios, o capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso de número 18 apenas. Também com respeito a todas as mulheres que estão presentes, me faço presente, também acompanhado da mulher mais linda aqui, que é a minha esposa, que está aqui, e o meu filho Pedro Leonardo, que está ali juntamente com a minha esposa, e que apesar dos esforços aí, é a cara do pai, o Pedro Leonardo, né? Cá entre nós. Deus abençoe. Muito obrigado, minha amada, por me acompanhar. Isso é uma bênção na minha vida e no meu ministério. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1. E o verso 18 apenas. Todos acharam, amém? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, sobre essa temática, eu passei algum tempo meditando sobre o tema de nós estarmos aqui nessa cantata nessa noite, o tema ao olhar para a cruz. E o Espírito Santo ministrou uma temática em meu coração. Essa temática é ao olhar para a cruz, o que a cruz me ensinou. Então, sobre o que a cruz me ensinou, eu quero compartilhar algumas verdades, e nós vamos, desde o início aqui, falar sobre a cruz, e o que ela nos proporcionou, e o que ela nos ensinou. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido, da primeira epístola aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele fala que a mensagem da cruz, para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, mas é loucura para os que perecem. O que é poder de Deus na nossa vida é a mensagem que a cruz transmite. A cruz em si, ela não é algo poderoso, porém ela é um artefato de execução. Sendo um artefato cruel de execução, ela transmite a nós que cremos na pessoa de Jesus Cristo e sua obra. E o que torna poderosa a mensagem, a pregação da cruz, é exatamente a mensagem que ela produz, a mensagem que ela transmite, o que é passado. E todos nós sabemos que a cruz é um artefato cruel de execução. Todos que morriam em morte de cruz eram malditos e eram usados de escárnio e de exemplo para toda a sociedade. Então, quem era pendurado no madeiro, numa cruz, em uma execução, eram pessoas que cometiam crimes graves na sociedade. A cruz não foi feita para alguém morrer rapidamente. A cruz foi feita para alguém agonizar de dor. O Evangelho de Marcos, o evangelista, ele escreve dizendo que Jesus Cristo, ele foi crucificado à hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã. E ele foi morto à hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Jesus Cristo ficou pendurado no madeiro durante 6 horas.
Eu creio que muitos de nós que estamos aqui não aguentaríamos tal sofrimento. Em 1965, após a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em Israel, encontramos a maior prova arqueológica da crucificação. Quando os tratores, eles fizeram a terraplanagem do local, e o trator bateu num ossário. Esse ossário, datado da época de Cristo, um homem que havia sido crucificado estava dentro desse ossário. Quando eles abriram o ossário, eles encontraram um homem crucificado, e os cravos não estavam sobre os seus pés, mas transverso, um cravo entre o tendão e a tíbia. O que me faz entender que a cruz, ela não foi feita para alguém sofrer rapidamente e morrer, mas a cruz foi feita para alguém agonizar de dor, para alguém que está ali, ficar horas pendurado nela, servindo de exemplo a toda a sociedade. Fato é que a cruz é cruel. Nenhum de nós que estamos aqui queríamos ver ou acompanhar um acontecimento como uma execução em uma cruz. Eu fico imaginando como ficou a mente dos 12, que eram mais íntimos de Jesus, e principalmente Pedro, Tiago e João, da qual eram os mais próximos de Cristo, e mais além ainda do discípulo amado, chamado João, a qual reclinava a sua cabeça sobre os ombros de Jesus, aos pés da cruz, junto com as mulheres, observando o seu Senhor ser crucificado de forma cruel. E mais, ouvir as suas palavras, ver pessoalmente o que isso produziu na mente de João, qual foi o impacto que isso causou. Então, para que a gente possa entender aquilo que Paulo escreve bem claramente, que a mensagem da cruz, ela é poder para nós, entendemos o que a cruz nos ensinou. A primeira coisa que eu encontro, ou a primeira verdade que eu encontro do que a cruz me ensinou, é que a cruz me ensinou toda vez que eu olho, irmãos, eu convido você nessa noite a olhar para a cruz. Imagine que você, olhando para a cruz de Cristo, e o que ela transmite para você. Nós estamos num culto onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Então convido você a olhar para a cruz nessa noite, e entender que a cruz nos ensina algumas coisas. A primeira coisa, ou a primeira verdade que a cruz me ensina, é que um justo se fez maldito em meu lugar. Essa é a primeira verdade que eu encontro quando eu olho para a cruz. Um justo se fez maldito em meu lugar. Em Gálatas capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo escreve, dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. Portanto, todas as vezes que nós olhamos para a cruz, nós imaginamos em nossa memória, trazemos à nossa memória, o justo Jesus, que sofreu em meu lugar, sendo nós dignos de condenação, sendo nós dignos de sermos encontrados pela ira de Deus. Porém, Jesus sendo santo, não havendo mancha, não havendo pecado, ele foi crucificado em nosso lugar. O justo Jesus. Salmo 89, 14 diz que justiça e juízo formam a base do seu trono. Isaías capítulo 9, verso 6, Isaías diz que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jesus não havia pecado, não havia sombra de variação. Jesus se fez maldito em nosso lugar, sendo santo. Billy Graham, ele diz que a maior obra dessa terra não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar nessa terra. Charles Haddon Spurgeon, ele diz que Jesus veio para pagar um preço, porque nós tínhamos uma dívida e não poderíamos pagar. Portanto, Cristo, o justo, ele veio para sofrer, para morrer, e Jesus deixa claro isso, o seu objetivo sendo a cruz e sendo a obra de expiação do Pai, já aos 12 anos de idade. Ele já deixa claro, quando José e Maria, eles retrocedem da festa da Páscoa,
E eu já vi muita gente dizendo por aí que José e Maria foram descuidados com a presença de Jesus, nós precisamos ter cuidado com a presença dele. Na verdade não é isso. José e Maria estavam sempre acostumados com a obediência de Jesus. Jesus sempre foi um adolescente obediente aos seus pais, nunca se apartava deles. Mas nessa específica ocasião, Jesus ficou no templo. Eles retrocedem para o templo e quando José e Maria chegam no templo, encontram Jesus ensinando os escribas e os fariseus e os doutores da lei. Maria chega e indaga Jesus aos 12 anos, perguntando: por que fizeste isso, filho, para conosco? Jesus, aos 12 anos, olha para Maria e disse a ela: o que queres de mim, mulher? Não sabei que eu tenho que cuidar dos assuntos de meu pai? Então perceba como Jesus aos 12 anos já demonstra sua plena consciência do seu objetivo e da sua missão ao se encarnar. Mas Jesus se encarnando, ele possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Essas duas naturezas comungam na encarnação de Jesus. Isaías, ou melhor dizendo, Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 6, Paulo escreve dizendo que mesmo ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Do que é que Jesus se esvazia? Dos seus atributos, onisciência, onipresença e onipotência, porque em carne Jesus está limitado. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, quando ele se encarna, ele é 100% homem, passa pelas mesmas tentações que eu e você passamos. Enfrenta as mesmas tentações que todos nós enfrentamos. Em tudo ele foi tentado, em sua carne. Mas como Deus, ele demonstra muitas vezes, em várias ocasiões, a sua divina natureza. Quer um exemplo? Jesus como homem sente sede, como qualquer outro homem. Mas como Deus, ele diz à mulher samaritana: aquele que eu lhe der de beber dessa água nunca mais terá sede. Como homem, ele se cansa, se fadiga. Mas como Deus, ele sobe um alto monte e diz: vinde a mim os cansados e fadigados, eu vos aliviarei. Jesus como homem, ele chora, e ele chora muito diante da linda Jerusalém. A primeira vez que ele enxerga Jerusalém, vai entrar em Jerusalém, ele começa a chorar, sendo o próprio Deus. Ele chora ao ver Jerusalém e diz: ó Jerusalém, quantas vezes eu tentei vos ajuntar, como uma galinha ajunta seus pintinhos, enviei profetas a vocês, mas vocês perseguiram e mataram os profetas. Jesus chora, mas como Deus, ele entra na Jerusalém aclamado, e o povo clama dizendo: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ele possui essas duas naturezas que contribuem, que compartilham em si mesmo. Mas em todo tempo Jesus queria a cruz. E por que Jesus queria a cruz? Porque Jesus sabia da obra do Pai, e a obra do Pai era a obra salvífica, ao enviar o Filho como obra de expiação pelos nossos pecados. O que levou Jesus para a cruz não foram os religiosos, não foi Satanás. O que levou Jesus para a cruz foi o meu e o seu pecado. Diante de Pôncio Pilatos, o próprio Cristo diz: ninguém pode me matar, eu voluntariamente dou a minha vida. Ninguém matou Jesus numa cruz, ele se entregou por causa do meu e do teu pecado. No Getsemane, quando ele é capturado pelos soldados, na noite da traição, Pedro, na tentativa de defendê-lo, corta a orelha do soldado Malco. Jesus imediatamente o repreende dizendo: Pedro, pare, se eu não quisesse que assim acontecesse, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. O próprio diabo, na boca de Pedro, por uma situação, quando estava a caminho do Getsemane, ele vai dizer: Jesus, eu não vou permitir que o Senhor vá para a cruz, eu não vou deixar que essas coisas aconteçam. O próprio Jesus olha para Pedro e diz: apartai-vos de mim, Satanás, porque é pedra de tropeço. Jesus queria a cruz.
Só que Jesus vai morrer em morte maldita, sendo ele santo, não havendo nele sombra de variação. A mulher de Pôncio Pilatos disse: não entremos na causa desse justo. Jesus é justo. O ladrão da cruz disse para o outro: nós merecemos estar aqui, mas este aí, mal algum fez. Ele não cometeu nenhum pecado. Jesus não nasceu de Adão herdando o pecado original. Jesus nasceu do Espírito e gerado no ventre de uma virgem por nome Maria. Paulo chama de o segundo Adão. Jesus não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o que mancha a vestimenta do homem e da sua queda. Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus é maravilhoso. Jesus é o dono da nossa vida, é o próprio Deus que se manifesta. Jesus não tem sombra de erro. Nele não havia nenhuma coisa que pudéssemos olhar para ele e o culpá-lo. Pelo contrário, Jesus sempre demonstrou a sua perfeita santidade. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele não veio para condenar, mas ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de seu pai. E como ovelha muda ao matador, ele será entregue. A cruz me ensina que o justo foi crucificado no lugar que era para mim. Isso aponta para a substituição. A obra da cruz é a substituição. Jesus vai padecer no meu lugar. Querido, imagine você sendo o réu de um crime terrível, e você de fato é culpado, você cometeu esse crime. E diante do juizado está o juiz. E o juiz é justo. E o promotor te acusa dizendo para o juiz: juiz, ele é réu e culpado. E o salário que o Senhor tem para ele é a pena de morte. Romanos capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então o Senhor tem que pagar o réu com a morte. Só que o advogado adentra o juizado. E o advogado tem as mãos furadas, olha para o juiz e diz: juiz, anula a causa dele. Eu sou o réu. E ele, sendo justo e inocente, sofreu a pena de morte que era no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. Oh, glória a Deus! Você está aqui nessa noite celebrando a vida. Você está aqui nessa noite celebrando a justiça de Deus que foi imputada sobre Jesus, para que você tivesse vida e vida em abundância. Você está aqui nessa noite por causa da obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Você só está aqui hoje, nesse pleno século, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Sumaré, porque um dia Jesus, pendurado na cruz do madeiro, com os olhos divinos que estava sobre os seus olhos, ele enxergou cada um de vocês aqui, um dia reunido nesse lugar. Nós só estamos aqui cultuando ao nome dele, porque ele morreu e substituiu toda a pena de morte que era para a minha vida, e recebeu toda a ira do Pai que era para nós, foi derramada sobre ele. A primeira coisa que a cruz me ensina é que o justo morreu em meu lugar. A segunda coisa que a cruz me ensina e que ela transmite em sua mensagem: a cruz me ensina o verdadeiro amor de Deus. Foi lido aqui, foi mencionado João capítulo 3, verso 16. E Deus amou ao mundo de tal que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Qual é o tamanho do amor de Deus? Qual é o tamanho dessa tal maneira? Deus amou o mundo de tal maneira. O que seria essa tal maneira? Irmão, eu não consigo imaginar um amor tão grande, ao ponto de doar o seu próprio filho, em uma morte tão cruel. Só que Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, e sendo também, obviamente, presciente, sabendo de tudo, sendo o dono, o Pai da eternidade, o próprio Deus já sabia de tudo, até da queda do homem. E o amor de Deus para conosco, ele já vem desde a eternidade.
Não só na obra da cruz, a obra da cruz é a consumação e a prova do amor de Deus para conosco. A maior prova de amor que você vai ter na sua vida, eu te convido, olhe para a cruz. E você vai ter a maior prova de amor da sua vida por você. A cruz é a maior prova de amor do Pai por nós. E o amor de Deus por nós é eterno. Apocalipse capítulo 3, verso 8. João escreve a revelação de Cristo na ilha de Pátimos. Ele vai dizer: adorem-no todos os moradores da terra e habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus criou tudo, Ele imolou o Cordeiro. Jesus já havia sido morto, irmão, na fundação do mundo. Isso demonstra o amor do Pai por nós, que vem desde a eternidade. E a cruz é a consumação, a prova desse amor. Jeremias capítulo 31, verso 3, Deus dizendo na boca do profeta Jeremias a Israel: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. O amor de Deus para com a tua vida é eterno. E talvez eu estou pregando para alguém nessa noite aqui que não teve amor de pai presente, alguém que não teve amor de mãe aqui nessa terra, alguém que não teve amor de parente, de marido, de esposa, eu não sei, mas eu te convido a olhar para a cruz, e a cruz vai te mostrar que Deus, um Deus todo poderoso, que está sentado num alto e sublime trono, te amou de tal maneira, e o amor dele vem desde a eternidade e dura por toda a eternidade. Esse é o amor de Deus para com a nossa alma. Se você não entendeu, eu vou ser mais claro para ver se você entende. Antes de você ser gerado no ventre de sua mãe e de seu pai, antes de seu pai ser gerado no ventre de seu avô e de sua avó, antes de seu pai ou de sua avó e de seu avô ser gerado pelos seus bisavós, antes de gerações e gerações e gerações, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já conhecia o tom dos seus olhos, Deus já sabia o tom do seu cabelo, Deus já sabia o tom da tua pele, Deus já sabia como seria a sua personalidade, Deus já te conhecia. E eu tenho uma notícia para você: Deus já te amava de tal maneira, aleluia, porque o amor dele para com a minha vida é o amor eterno. Irmão, se você não se alegra com isso, eu não sei mais o que pregar aqui para você nessa noite. E desculpe, se você não se alegra pela obra da cruz, você não vai se alegrar mais por nada. Porque a obra da cruz é a consumação do amor do Pai, é a demonstração do amor do Pai por você. E o amor do Pai não só é eterno, como também é incondicional. Não houve condições. Deus não é como alguém próximo de você, que você tem que dar condições para que esse alguém te ame. Não. Nos seus piores dias, Deus continua te amando. Nos dias que você não ora, nos dias que você não vai no culto, nos dias que você não serve a Ele, nos seus piores dias espirituais, o amor de Deus não muda, é incondicional. Se o amor de Deus dependesse de condições nossas a dar a Ele para que Ele nos amasse, nós estaríamos perdidos. Mas Deus não olhou as nossas condições. Todas as nossas vestimentas estavam sujas por causa do pecado que manchou a nossa alma. Todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo todos nós, não havia beleza, não havia condição, não havia absolutamente nada, mas aí manifestou-se a graça de Deus e o seu infinito amor, que não dependeu de condições, mas o amor dele foi incondicional pela minha e pela sua vida. Oh, glória a Deus. A cruz me ensina o amor do Pai por mim e por você. O que mais a cruz me ensina? A cruz me ensina que a nossa carne morreu com Jesus Cristo na cruz.
Eu vou repetir, quando você olha para a cruz vai te ensinar que a nossa carne foi morta com Jesus Cristo na cruz. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo escreve dizendo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Romanos capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo também escreve dizendo: ou não sabeis vós que todos quanto fomos batizados em sua morte, para que assim como Cristo morreu na cruz e ressurgiu dentre os mortos, assim nós também andemos em novidade de vida. O que Paulo está dizendo é que todos nós fomos pendurados com Jesus na cruz do madeiro, lá nossa carne foi morta junto com ele, e quando ele ressurge ao terceiro dia, ressuscitando dentre os mortos, assim também ele ressuscita a nossa vida espiritual. Agora, antes você estava em estado de morte por conta do pecado, mas com a ressurreição de Jesus, você pode ressuscitar a tua vida espiritual e viver espiritualmente de novo. Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 1: e fomos vivificados quando estávamos mortos em delitos e em pecados. O que Jesus está dizendo nessa noite é: você não tinha absolutamente nenhuma esperança por conta do pecado, mas pela minha morte na cruz do Calvário, eu trouxe a esperança novamente, e ao terceiro dia eu resgatei você da condenação, eu resgatei você da morte e te trouxe para a vida novamente. Eu não sei se você vai receber isso, mas levante a tua mão lá em cima se você pode comigo aqui nesse culto nessa noite, porque o Senhor me traz aqui para dizer para alguém: eu tenho vida para te dar, tenho vida espiritual para te entregar. Por isso o Senhor manda eu te dizer: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, resplandeça hoje a tua luz, a tua vitória já foi garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nessa noite. A nossa carne morreu com Ele na cruz. Se a nossa carne morreu com Ele na cruz, dá-se a nós pensarmos que nós já não vivemos mais sobre o domínio do pecado. Ou seja, o pecado já não tem mais domínio sobre você. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, você não teria como se livrar do pecado. Só que como Jesus ressuscitou e morreu na cruz, agora você pode olhar para o pecado e dizer: eu não te quero mais, eu não quero mais conviver com você. E eu tenho uma notícia para você: Jesus está aqui nessa noite para te perdoar de todos os seus pecados. Miqueias 7,19: e Deus tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar do esquecimento. Ele não só vai te perdoar, como também Ele não se lembra do seu pecado mais. Não há culpa mais sobre você. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais peso de pecado. Satanás tinha uma argumentação. E qual é a argumentação de Satanás? Senhor, a sua justiça tem que ser saciada, porque ele é pecador. Sendo pecador, o Senhor tem que pagá-lo com a morte. Mas todo o argumento de Satanás foi anulado quando Jesus morreu na cruz, porque toda a justiça de Deus foi saciada no Filho, foi saciada em Jesus Cristo, e por causa da sua morte, todos nós encontramos a vida, todos nós encontramos a vida. Eu vou repetir até você dar um glória a Deus essa noite: todos nós encontramos a vida por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Nós não andamos mais segundo o curso deste mundo, irmão, porque a nossa carne já não tem mais domínio sobre nós, foi crucificada com Jesus na cruz.
É por isso que você pode estudar a vida inteira e buscar uma profissão a vida inteira. E se você tem a sua vida entregue a Jesus Cristo, você pode nunca exercer a profissão. Por quê? Porque você não vive mais os desejos da sua carne, mas a vontade de Deus. O escritor aos Provérbios, ele diz que o homem planeja os seus caminhos, mas seus passos pertencem a Deus. Você pode pensar, pode meditar, você pode planejar, fazer tudo o que você quer, mas os seus passos é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E se seus passos são conduzidos por Ele, a vontade dEle, Paulo diz que é perfeita, é agradável e é boa para a nossa vida. Eu vou repetir, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para a nossa vida. Então nós não andamos mais segundo o curso deste mundo. Eu encerro aqui. A quarta verdade que a cruz me ensina, quando eu olho para ela, é que a morte de fato foi vencida pela vida. Porque nós olhamos para a cruz, e se você imaginar a cruz hoje, você não vai ver a cruz com Jesus pendurado nela. Mas a cruz vai te dizer, Ele não está mais aqui. Oh, glória a Deus. A cruz vai te apontar, Ele um dia esteve pendurado aqui, mas já não está mais, foi só durante 6 horas. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. 40 dias de Atos Apóstolos capítulo 1 verso 3 ficou em aparições. Depois foi assunto aos céus. Quando foi assunto aos céus, Salmo 24 verso 7, lá no céu, chegando no céu, o salmista revela a adoração. Qual é? Levantai, ó portais celestiais, porque é chegado o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Os portais se abrem, Jesus passa pelos portais. Daniel capítulo 7 versículo 13 e 14, Daniel diz: eu nas minhas visões noturnas vi um se achegando com as nuvens e se apresentando diante do ancião de dias, o Deus Todo-Poderoso, e foi-lhe dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Apocalipse capítulo 4, João está vendo o céu, aí ele vai chorar porque nem foi achado alguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Todavia o ancião tocou em João e disse: João, não temas, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para desatar os seus selos e abrir este livro. Aí João vai dizer: quando eu vi um cordeiro se apresentando diante do ancião de dias, como tido sido ferido, tido sido morto, com 7 chifres, ele pega o livro da destra de Deus e vai desatar os seus selos. Jesus venceu a morte. Se Jesus venceu, a esperança para minha e para a sua vida de sermos vencedores. Eu vou citar só a Bíblia para você. João 14 verso 16 adiante, Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que eu esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está dentro de vós. Mais um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo. Olha a promessa: porque eu vivo, vós também vivereis. Ainda não está bom para você adorar? Eu vou citar outro texto, Apocalipse capítulo 3 verso 21. Jesus faz outra promessa à igreja. Ele diz: aquele que vencer, darei o direito de se assentar no trono comigo, assim como eu venci a morte e me assentei com meu Pai no seu trono. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios 15:55, Paulo diz: onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, a morte, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que Paulo está dizendo é que não tinha saída, não tinha escapatória contra o aguilhão da morte, mas graças a Deus que nos deu
deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Oh glória, eu estou sentindo Deus para dizer isso para alguém aqui nessa noite. Deus já te deu vida, e vida em abundância. Nós estamos aqui, pastor Gerson, porque Jesus não está mais pendurado numa cruz e nem no madeiro. Ele venceu a morte, ele vive por toda a eternidade. Eu estou sentindo graça aqui nessa noite. Com a permissão do pastor, pode ficar de pé, pastor? Fiquem de pé, fiquem de pé. A cruz me ensina que a morte foi vencida por Jesus, e nós temos a promessa de vida eterna. Ou seja, todos nós temos um reino, e a nossa pátria não é aqui. O nosso reino não é aqui. Apocalipse 21, João vai dizer, e João não estava sonhando não, João estava vendo. João vai relatar, eu vi a linda cidade que do céu descia, adornada e preparada como uma esposa para o seu marido. A nova Jerusalém que descia do céu. João 14 verso 1, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Oh glória a Deus. Você tem um reino, a cruz aponta, a verdade da cruz aponta para nós, que nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra, mas nós temos um reino para o qual todos nós estamos indo para lá, graças à vitória de Jesus Cristo na cruz, e também a nossa vitória mediante a sua graça. Eu quero orar por você, irmãos. Antes dessa oração, de orar por toda a igreja, e eu já devolver a direção à igreja, irmãos, quem aqui no nosso meio ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, e você crê, você acredita nele, você crê que Jesus morreu, você crê na obra de Jesus Cristo, você crê em tudo que eu falei aqui, você crê que o Pai te amou, e você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas você ainda não tomou a decisão de segui-lo de verdade. O que é seguir de verdade? Entregar-se de corpo, alma e espírito a Ele. É dizer, Senhor, eu quero viver e ter uma vida entrega ao Senhor, e quero ser salvo, alcançar o prêmio da salvação. Se porventura tem alguém que não entregou sua vida para Jesus aqui hoje, ou que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar à casa do Pai, levante a tua mão onde você está. Temos uma pessoa aqui, glória a Deus. Se possível, isso, traz ela aqui à frente. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus Cristo nessa noite? Você acredita nele, só basta você confessá-lo. Pastor, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque você está diante de testemunhas. Aqui você está dizendo perante todos aqui, a minha vida está sendo entregue porque eu acredito em Jesus Cristo. Tem alguém que quer confessá-lo aqui nessa noite e entregar a sua vida para Ele? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Irmão, se você conhece alguém perto de você, seja sal da terra agora. Tempera. Seja luz do mundo. Fale com ele e diz, vamos hoje, Jesus te chamou. Você veio para esse lugar não foi por destino, nem por nada disso. Até porque crente não acredita nessas coisas. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. E Deus tem um trabalho na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Tem mais alguém? Eu vou orar por geral aqui, vou passar aqui de direito ao pastor Gerson, para orar por essa alma que está se entregando. Irmão, era para você ter dado a maior glória a Deus que você trouxe. Porque a nossa irmã aqui à frente está se encontrando com a vida hoje. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te adoramos e bendizemos a Ti, Senhor, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Senhor Jesus, nós nos alegramos nessa noite, porque o Senhor nos resgatou, Senhor Deus, quando nós estávamos perdidos, e nós celebramos a Tua vitória, e decretamos a todo inferno que o Senhor venceu, e que o Senhor, tendo vencido também, Senhor, nos fará vencer, pois nem a morte pode nos segurar mais, Senhor Jesus.
Muito obrigado pela tua graça, Senhor Deus. Muito obrigado pelo teu poder, pela tua unção. Muito obrigado pela tua igreja. Ó Senhor, pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor, vive para todos sempre. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor guarde os teus filhos, que o Senhor preserve a vida espiritual dos seus filhos, para alcançarem o prêmio da salvação. Que o Senhor conserve eles debaixo da tua graça, Senhor. É o que eu te peço nessa noite. Te louvo e bendigo o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor Góes está dando uma Bíblia para ela de presente. Glória a Deus. Pastor Gerson, faz oração por ela. Obrigado.